Fala, galera. Essa questão é uma questão clássica, tá? O que está acontecendo? Uma criança está aqui, né? Está correndo numa velocidade 2v e o brinquedo, um helicópterozinho, está subindo numa velocidade v. O que vai acontecer? Ele quer saber a menor distância entre ela e o brinquedo. Quer dizer, ela não vai conseguir pegar o brinquedo. Ele vai subir. Então, vamos lá. Se eles estão na mesma horizontal, tá? No começo, no início, então a distância entre eles é 10 metros, tá? Você observa que a velocidade é diretamente proporcional à distância num determinado tempo, né? Então, para tempos iguais, se ela tem a velocidade 2 vezes maior que a velocidade do helicóptero, então ela vai andar 2 vezes mais do que o helicóptero vai andar. Então, por exemplo, se o helicóptero ele anda x, ela vai andar 2x. Beleza? O que seria a distância deles? A distância entre eles é essa distância entre o ponto A e o ponto B, que eu vou chamar de distância Dzão, tá? Então a distância Dzão é, na verdade, a distância entre A e o B. É o ponto em que ela vai estar e o ponto que o helicóptero vai estar. E aí, no caso, ele vai andando e ela vai andando também, e aí vai ter uma distância mínima, tá? Bom, primeiro, observem que aqui forma um triângulo retângulo. E é isso que a gente vai ter que usar. Ampliando ele para cá, aqui, ó, eu tenho aqui como Dzão, que é a distância entre o ponto A e o ponto B. Esse segmento aqui, o cateto, ele na verdade é 10 menos 2x. 10 menos 2x. E o quanto o helicóptero vai andar é o outro cateto, que é x. Então eu tenho que d ao quadrado é igual a 10 menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Correto? Então eu tenho que a distância é a raiz quadrada, vou desenvolver isso, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vamos fazer de cabeça, 2 vezes esse, então vai ficar menos 40x mais o quadrado do segundo, 4x ao quadrado, mais x ao quadrado. Isso daqui é uma função de segundo grau, 5x ao quadrado, aqui é 4x ao quadrado mais x ao quadrado, menos 40x mais 100 e a raiz quadrada. Você concorda comigo que isso daqui é uma função, tá, com variável x, e d é a raiz quadrada dessa função, correto? Quem vai te dar o d mínimo? O d mínimo, ou máximo, né? No caso a gente sabe que aqui é mínimo, será feito quando essa função for mínima. E ela é uma função do segundo grau, tá? Por que ela é mínima? Porque ela tem ponto de mínimo, não ponto de máximo. Porque ela com cavidade para cima. Se é com cavidade para cima, nós vimos naquele outro vídeo que ele tem um ponto de mínimo, tá? Então, o que ele está querendo? Qual é a menor distância? A menor distância depende do f mínimo. A função mínima, o valor mínimo de uma função é quem?
y do vértice. Então, basta achar o y do vértice aqui e substituir na raiz no f de x, no f mínimo. Você vai ter a raiz quadrada dele, vai ser a distância mínima, tá? Como é que é a fórmula do y do vértice? Menos delta sobre 4a. Então vai ficar menos delta b ao quadrado, vai ficar menos 40 ao quadrado, o menos vai ficar positivo, menos 4 vezes o a, que é 5, vezes o c, que é 100, sobre 4 vezes o a, que é 5. O bom aluno sempre simplifica para simplificar a sua vida. Eu sei que 40 ao quadrado é a mesma coisa que... É a mesma coisa que 1.600. Que é 4 ao quadrado e o zero fica 2 zeros. Menos 4 vezes 5, 20. Vezes 100, 2 zeros, acrescento 2 zeros. Sobre 20. Ó, simplifiquei o zero com esse zero e com esse zero. Como tem uma soma ou uma subtração, eu tenho que simplificar com os dois, tá? Ele não está simplificando somente um, tá bom? E o 2, tchau, tchau. Vou cortar com esse e vou cortar com esse. Aqui vai ficar 8 com 0. 80. Aqui vai ficar 1, então vai ficar... Cortei um 0 e cortei o 2, então vai ficar 100. Menos 100. Que aqui dá menos 20, com o menos da frente, 20. Então a distância mínima é igual à raiz quadrada do valor mínimo dessa função, que é 20. Ou deixa a raiz quadrada de 20, né? Ou você fatora 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Tirei esse sai, que eu pego de 2 em 2, que é a raiz quadrada, e esse fica dentro da raiz. 2 raiz quadrada de 5. Foi-se? Quer dizer, essa daqui é uma boa questão que pode ser usada até em física, porque ele está considerando um movimento uniforme, né? Quer dizer, não é variado. Então, a distância percorrida é diretamente proporcional à velocidade, tá bom? E aí no desenrolar é só matemática mesmo. Beleza, gente? Valeu!